Bom dia! Está começando o PN7 em Pauta e hoje vamos falar sobre um dos períodos mais importantes do calendário cristão, a Semana Santa. Um momento que convida à reflexão, à fé e também ao reencontro com valores que muitas vezes ficam esquecidos no dia a dia. A Sexta-feira Santa nos leva ao silêncio, à reflexão. Já a Páscoa nos traz a mensagem de renovação, esperança e recomeço. Mas vamos dar início ao nosso dia com o Giro Panorama, falando sobre os principais destaques do agronegócio. O Giro do Agro começa agora, com os principais destaques do setor. Fique por dentro das tendências de mercado e das notícias que impactam produtores e investidores. O governador Daniel Vilela anunciou uma troca na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás, descrevendo a medida como parte de um novo momento da relação com o setor produtivo. Segundo Vilela, a mudança tem o objetivo de fortalecer a interlocução com os produtores rurais e alinhar as ações da Secretaria às demandas do agronegócio, reforçando políticas públicas voltadas ao campo e à produção no estado. A Quaresma aquece o consumo de pescados no Brasil, com destaques para tilápia, filés e produtos processados. Produtores da indústria se organizam para atender à alta demanda, mas custos elevados e entraves regulatórios ainda desafiam o setor, reforçando a necessidade de planejamento e políticas públicas para garantir abastecimento e desenvolvimento da piscicultura. O Chile confirmou o primeiro foco de gripe aviária em uma granja de galinhas poedeiras, suspendeu as exportações de produtos avícolas e acionou protocolos sanitários, comunicando o caso à Organização Mundial de Saúde Animal. Apesar da medida, o abastecimento interno de frango e ovos não será afetado. No Brasil, o estado de emergência zoossanitária foi prorrogado por 180 dias devido à circulação do vírus H5N1. Este foi o Giro do Agro. Acompanhe as próximas notícias e novidades do setor em pn7.com.br. Até a próxima! Retornamos no nosso Giro Panorama e hoje vamos falar sobre o significado, as tradições e os desafios de manter viva a essência nos dias atuais em relação ao significado da Semana Santa, do Domingo de Páscoa, e para isso estamos recebendo, pelo nosso link externo, o Padre Alessandro. Padre Alessandro, é um prazer poder receber o senhor no nosso programa. Prazer é todo meu, uma grande alegria estar aqui no PN7 em Pauta, um canal que eu sou telespectador, né? Estou sempre aí dando uma audiência e hoje poder estar aqui partilhando com vocês um pouquinho e, sobretudo, falando desse tempo tão forte e importante para todos nós, né? Que é o tempo da Semana Santa, sobretudo hoje, Sexta-feira da Paixão. Um bom dia a todos. E eu gostaria de dar início perguntando para o senhor qual que é o verdadeiro significado da Semana Santa para os cristãos. Para nós cristãos, a Semana Santa ela entra dentro de um calendário litúrgico, ou seja, nós somos chamados a celebrar na liturgia, nas orações, sobretudo nas passagens bíblicas, textos que nos remetem ao momento em que Jesus é entregue, passa pela paixão, celebra, né, a Santa Missa, lava os pés, depois passa pela paixão na sexta-feira, e o mais importante, a ressurreição que acontece no domingo de Páscoa. Então, por 40 dias, nós cristãos católicos vivenciamos o período quaresmal para vivenciarmos intensamente essa semana. Para nós é de suma importância, porque nos leva a vivenciar novamente uma das maiores histórias de amor pela humanidade, de um Deus que se entregou inteiramente. E entre a Quinta-feira Santa e o Domingo de Páscoa, por que existe um significado maior na sexta-feira? Sim, é muito importante esta reflexão, porque para nós, na verdade, é uma única celebração. Ela começa na quinta, com Jesus que lava aos pés e institui a Eucaristia, dando ele mesmo o seu próprio corpo. Na sexta-feira da Paixão, é o momento auge, onde Jesus
é assassinado, vamos dizer assim, né? Ele é levado na cruz e ali ele se entrega, né? Não é que ele é morto, mas ele se entrega, ele se dá, né? Dentro do plano de salvação. Por isso a sexta-feira é tão importante e marcante, porque é o auge da entrega, esvaziou-se de si inteiramente. E, na verdade, não é que ele morre na cruz por ele, mas por cada um de nós. Lá no alto da cruz está presente todos os nossos erros. Na prisão da cruz, ele nos devolve a nossa liberdade e nos dá o direito. Porém, o que é muito importante, que nenhum cristão pode parar na cruz. Não pode ser o ponto final a sexta-feira da paixão. E é o que Jesus nos ensina. Tanto é que ele ressuscita no domingo, para nos mostrar que não há sofrimento que vença a vida, nem mesmo a morte. E eu queria aproveitar essa resposta do senhor em relação à liturgia da Quinta-feira Santa. Na missa da Quinta-feira Santa não existe aquela bênção final. Essa bênção final costuma acontecer no sábado. Explica para nós o porquê disso. Justamente porque a gente entende que é uma única celebração. Então, começa na quinta com o lava-pés, Jesus, que como servo se entrega, faz a instituição do sacerdócio ministerial e da Eucaristia, segue para a crucifixão e chega na ressurreição. Então, a ideia é que seja essa única celebração em 3 dias. E o interessante é que após aquele momento, na Quinta-feira Santa, lembra que retiram-se as flores, apagam-se as luzes, até Jesus é retirado do sacrário e a liturgia nos pede que a igreja seja fechada. Nenhuma atividade litúrgica, não há casamento, não há confissão, exceto em últimos casos alguma confissão e unção dos enfermos, mas a ideia é que não aconteça nada, porque é o grande silêncio, é o vazio do luto, né? O recolhimento da dor de perder alguém que a gente se ama. E aí somente no sábado à noite, né, na vigília pascal, na mãe de todas as vigílias, que então acende-se as luzes, começa com a bênção do fogo, canta-se o glória, toca-se os sinos, e aí tem os neocatecúmenos, né, aqueles que vão ser batizados, e aí essa é a celebração maior. Lembra que por mais que o padre seja resumido no que se faz, ela vai durar no mínimo umas 3 horas se for seguir a liturgia toda. Por isso que na quinta-feira há esse recolhimento e não há a bênção final, para entender que a celebração começa ali, passa na sexta-feira, e o único dia que não tem missa em toda a terra é na sexta-feira. Continuam em vigília, silêncio, penitência, abstinência e jejum, até glorificar a Deus com sua ressurreição. O senhor falou para nós em relação a essas regras da Sexta-feira Santa. A principal delas, guardar em vigília, igual você falou, não tem a missa, o cristão fica mais resguardado. Mas quais regras específicas que devem ser seguidas de forma a respeitar o que é passado para nós pela Bíblia, é passado para os cristãos? Olha, é muito importante que todos nós saibamos que nenhuma regra externa nos leva a Deus, somente por ser externo, ou pelo medo, né? Como muitos falam, se você fizer isso, vai ser castigado. Não é esse o objetivo. A Sexta-feira da Paixão tem como principal objetivo lembrar, para não esquecer de que um Deus desceu do céu, se encarnou no ventre da Virgem Maria, caminhou conosco, entrou na nossa história, nos ensinou, e a sexta-feira nos lembra assim, se a gente pudesse tirar da nossa vida, o que nós tiraríamos agora? O sofrimento, dos mais diversos, emocionais, físicos, e esse Deus assumiu todos os sofrimentos. Lembra que começa pela traição, por Judas dando beijo falso, então os sofrimentos emocionais e físicos, porque ele recebeu chicoteadas, né, colocou uma coroa de espinho. Então, Jesus ninguém pode dizer assim, eu sofri mais do que Jesus. Por maior que seja a dor de um ser humano, por mais difícil que seja, ninguém sofreu como ele. Por isso
Pondo isso, nós entendemos que a sexta-feira é aquele dia que nós precisamos contemplar, lembrar do sofrimento de Jesus, que não nos entristece, mas que nos coloca diante de um grande valor. Um Deus morreu por mim. Eu não posso sentir menos do que ninguém, porque o sangue de um Deus foi derramado por mim. Pondo isso, a igreja nos pede, então, um dia de recolhimento, de silêncio, de oração. E o principal, adoração à Santa Cruz, que acontece às 15 horas, que é exatamente o horário da crucifixão de Jesus. Quando ele é levado na cruz, ele exclama, né? Abba ao Pai e entregue em tuas mãos o meu espírito, né? E aí, então, é o momento auge. Então, o que não pode ficar sem na quinta-feira, na sexta-feira da paixão para pede-se o jejum, né? E esse jejum para aqueles que podem, se a pessoa tem um problema de saúde, já está de idade, então não tem necessidade, mas um jejum dentro das possibilidades de cada um, né? Abstendo, às vezes, de uma das refeições ou diminuindo as refeições. E a abstinência de carne, de animais de sangue quente. Isso, às vezes, confunde, né? Outra vez, uma pessoa perguntou assim para mim, então frango pode? Né? Porque fala abstinência de carne vermelha. Não, de carne de animais de sangue quente, né? Podemos ser só os peixes, né, e tudo mais, mas a carne do frango, do porco, e todos os que andam pela terra, vamos dizer assim, a igreja ensina. O porquê dessa carne, né? Alguém vai perguntar, mas por que é dessa carne? Porque, culturalmente, quando se faz uma festa, e na maior parte de hoje, o que se faz? Um churrasco, né? E raras vezes alguém vai fazer um churrasco de peixe. É uma picanha, é uma carne, então isso remete à festa. Então esse dia não é dia de uma festa, mas é o dia de contemplar. Por isso que a igreja pede que a gente eduque o corpo para que a alma perceba o que está acontecendo. E aproveitando a resposta do senhor, além dessa situação de guardar o dia, de evitar a carne vermelha, qual atuação ali, qual situação de caridade combinaria mais com esse dia? Olha, são muitos. Eu costumo falar que toda caridade deve partir dentro de um coração puro e gratuito, onde não se pode fazer algo ou para aparecer, ou para impactar, ou para dizer assim, eu sou mais caridoso do que alguém. Então, eu costumo dizer que Deus nos mostra realidades. O rosto da pessoa que precisa de uma caridade sempre aparece para nós. Isso pode ser uma cesta básica, pode ser a visita a alguém que é solitário. Nós temos muitas pessoas solitárias nos dias de hoje. Talvez um dos maiores males, das maiores pobrezas que nós vivemos é a solidão. Né? Tem muitos idosos, pessoas que vêm de outros estados, sobretudo aqui na nossa região, que passam esses dias muito solitários. Então, que tal uma visita a essa pessoa? E também uma caridade forte. Quem sabe vivenciar o perdão? E quando pensar assim, mas eu tenho razão, lembre-se que Deus não tinha motivo algum para morrer por nós. E ele morreu. Então, o perdão não depende de motivos, mas depende de uma decisão de alguém que quer ser caridoso, que quer ter o amor acima da dor. Então, eu acho que muitas formas de caridade. E uma forma de caridade que às vezes não é valorizada é rezar por alguém. Às vezes a gente fala assim, nossa, tal pessoa está doente, eu não posso fazer nada. Tal pessoa está precisando, eu não posso fazer nada. A oração tem um poder transformador, porque onde as mãos humanas não chegam, as mãos de Deus podem chegar. Então, outra atitude de caridade é rezar por alguém, interceder por uma pessoa que está passando dificuldade. Então, são esses os diversos pontos, né? Visitar um doente, perdoar, rezar por alguém, dar uma cesta básica, né? São muitas as formas que a gente pode contribuir por meio da nossa caridade. Gostei muito da resposta do senhor, porque indica que existem várias possibilidades, nenhuma que vai dificultar o cristão a cumprir, nenhuma que vai se mostrar algo de extrema dificuldade, é só mesmo ter amor ao próximo. Pois é, e eu estava lembrando aqui que nos dias tão fortes, que estamos tão conectados e ao mesmo tempo distanciados, talvez um ato de caridade forte
seria deixar de lado um pouquinho o celular, os meios de comunicação, né, os Instagrams, e olhar no olho de quem mora com a gente, abraçar verdadeiramente, se interessar pela vida do outro, né? Tem pessoas que chegam para nós no atendimento e falam assim: eu moro com meu esposo, mas ele não se interessa pelo meu serviço. Minha esposa não se interessa. Meus pais não querem saber de mim mais, é só no celular. Então, talvez um ato de caridade, talvez o mais transformador, seja vivenciar o momento com aqueles que estão do nosso lado, olhando para eles, ouvindo eles e se interessando de fato por eles. Queria até aproveitar essa resposta do senhor, eu farei essa pergunta no decorrer da nossa entrevista, mas acho que o momento é bastante pertinente. Como que a igreja se adapta no momento que as pessoas estão mais preocupadas com o TikTok do que realmente com o convívio com o próximo, do que atender a necessidade de estar junto a Deus? Olha, é um grande desafio, mas um grande desafio mesmo, porque há uma desumanização do ser humano, né? Em tempos do grande avanço da, da IA, né? Da inteligência artificial, colocando na mão, mas nada vai substituir o humano. E no humano está Deus, porque nós somos filhos de Deus. Ele nos fez imagem e semelhança. Então, em cada ser humano, há muito de Deus. E às vezes nós perguntamos, onde está Deus? Em cada ser humano, porque nós somos criados por Ele. E a igreja, ela é desafiada a trazer as pessoas para uma vivência de comunidade. Né? E foi muito interessante na época da pandemia, que todos foram para as transmissões online, que também é importante, mas a igreja não deixou de lado o sentido de pertença, de convivência, de doação, de presença. Né? Nada hoje substitui a presença, o estar junto, o olho no olho, o aperto na mão, a celebração junto. Né? Então, essas celebrações, sobretudo, né, desses dias do Tríduo Pascal, que nós chamamos, que é a Quinta-feira Santa, sexta-feira, que é hoje, e o sábado amanhã, nós vivenciamos um tempo de voltar para a igreja, de estar junto. E ali existe o olhar, existe o toque, existe a lágrima, existe o sorriso, existe o humano. E dentro de tudo isso nós lembramos de um Deus que chorou por nós, que sofreu por nós e que sorriu na ressurreição. E tudo isso nos faz lembrar que a melhor forma de vencer os nossos medos, vencer as nossas dores, vencer as nossas dificuldades, não é nos isolando, né? E nós não podemos desacreditar no ser humano. Vivemos tempo assim que a gente vai desacreditando. Eu não acredito mais em ninguém, muitos dirão isso, mas nós precisamos acreditar, sim, porque alguém acredita na gente, né? E esse alguém é Deus. Ainda que nós não acreditemos nele, ele acredita em nós. Então, a igreja faz dessas celebrações uma grande oportunidade de nos devolver Deus e devolver-nos para Deus. E às vezes devolver-nos para nós mesmos, né? E o senhor acredita que em cidades do interior, igual Jataí, por exemplo, essas celebrações igual agora da Semana Santa, ainda tem força, ainda tem adeptos, a igreja que consegue cativar a comunidade? Estamos vivendo um fenômeno incrível, impactante. Primeiro que essa região que nós estamos aqui inseridos, eu já passei por outros estados, né, pela vida missionária que tinha antes, decidi ficar por aqui, mas eu pude encantar porque ainda vivenciamos num território de muitos valores, né? A gente tinha, né, na minha época de jovem, nós éramos uma sociedade cristã. Aquilo que era valor lá fora era valor na igreja. Hoje não. Nós impactamos, porque parece que os valores que pregam, né, os valores que apresentam, já não são valores que a igreja nos ensina. Né? São muitas as ideias que já não coincidem mais com a situação dos próprios valores cristãos. Né? Nem estou falando moralismo, estou falando mesmo da bondade, da genuidade, da superação, da dedicação, da meritocracia, né, diante das situações. E nós vivemos numa época que a cultura cristã ela está perdendo espaço, né, nos seus melhores valores, vamos dizer assim.
Mas a nossa região ainda tem muito isso, graças a Deus. Mas, como eu comecei dizendo, existe algo que está me impactando e que eu achei que estava acontecendo na paróquia onde estou, mas partilhando com os padres está acontecendo em todas. Está havendo um retorno grandioso, né? As igrejas estão cheias novamente, né? O fenômeno da volta de muitos que estavam afastados, de muitos que estavam desolados, de muitos que já estavam descrentes, estão voltando a acreditar. Né? Muitos que percorreram vários caminhos e perceberam que não tem como ficar longe de Deus. Então, nós estamos vivendo isso. Então, hoje, na nossa região, há um novo reavivar da fé. E nós vemos isso nas igrejas. Né? E interessante, sobretudo os jovens. Não deixaria de reconhecer que muito do que se trabalha nas mídias, né? Existem hoje vários evangelizadores na mídia, como, por exemplo, Frei Gilson, né? Que se tornou um patrimônio de todos, nem é mais só algo da Igreja Católica, né? Hoje ele é um patrimônio da humanidade, de tanto que ele é querido, mas que tem trazido, né, no meio de uma festa do Peão de Barretos, num estádio lotado, 60 mil, 1 milhão acompanhando. Então, essas pessoas estão voltando, sobretudo os jovens. É muito efeito do trabalho hoje realizado por meio dos meios de comunicação. Para que a gente possa respirar um pouquinho, eu vou chamar para os nossos seguidores o Giro Panorama. Está começando o Giro com as notícias que movimentam o dia, os destaques mais importantes com informação clara e direta para você. A Sexta-feira da Paixão é um dos momentos mais marcantes do calendário cristão. A data relembra a crucificação de Jesus Cristo e simboliza fé, sacrifício e redenção. Celebrada na Semana Santa, ela antecede a Páscoa e é vivida com silêncio e reflexão. Muitos fiéis mantêm tradições como o jejum, a oração e a abstinência de carne. Mais do que um costume religioso, é um convite à pausa, um momento para olhar para dentro, repensar atitudes e valorizar o que realmente importa. E depois desse momento de reflexão, a tradição também se estende à mesa. Na Sexta-feira da Paixão, muitos cristãos evitam carne vermelha e o peixe se torna a principal escolha nas refeições. É um costume que atravessa gerações e carrega um significado reunindo famílias em torno de um almoço especial. E se você ainda está em dúvida sobre o que preparar, a gente separou algumas receitas simples, práticas e cheias de sabor para esse dia. Quer saber quais são? Continue acompanhando o Portal Panorama. E depois de decidir o que vai à mesa na Sexta-feira da Paixão, é importante também se organizar para o restante do dia. O feriado, além de marcar um momento de reflexão e tradição, também altera o funcionamento de diversos serviços em Jataí. Comércio, bancos, órgãos públicos e o Jataí Shopping passam a operar em horários especiais, enquanto apenas os serviços essenciais seguem normalmente. Por isso, vale ficar atento para evitar imprevistos ao longo do dia. Eu fico por aqui, mas fica o convite. Neste domingo, às 18 horas, tem um novo episódio do Café com Ela. A conversa é conduzida por Vânia Santana e recebe Lorena Prado, bióloga, mãe atípica e fundadora do Grupo Autismo Jataí, que compartilha sua história de luta, inclusão e transformação social. E com isso, encerramos o giro de hoje. Fique ligado e até a próxima! Nunca se fez tanto sentido. Às vezes esperamos soluções externas, seja ela qual for, do judiciário, dos partidos políticos, da lei, né, do executivo, do legislativo, das soluções materiais, pessoais e humanas. E a grande certeza é que tudo é tão passageiro. E para que nos apegarmos ao passageiro? E não apegarmos no passageiro, de fato, nos ajuda a viver o momento. Porque eu preciso desse momento, não tenho medo de viver o máximo que eu puder dele. Então a eternidade nos leva a viver o agora. Ninguém vive tão intensamente o agora como aquele que acredita no eterno. Né? E é justamente isso que Jesus veio nos fazer. Então essa mensagem de Páscoa, ela nos traz muitos significados. Crescemos então, como eu falei, para um tribo, lembrando da quinta-feira. O que ela nos ensina? O maior é aquele que serve. Para que arrogância? Para que prepotência? Para que competição? Para que vivenciar uma eterna rivalidade com alguém
porque pensa diferente, porque vê o mundo diferente, porque é de um partido diferente. Isso não pode me impedir de olhar para o ser humano. Então é justamente esta esperança do servir, do estar junto. O maior é aquele que serve. Na sexta-feira, Jesus nos lembra que não existe sofrimento que passará a vida inteira conosco. Que todo sofrimento pode ser enfrentado e vencido. Que nem mesmo a morte tem a última palavra. Ali, Jesus também vive um luto, né? Uma experiência do vazio, que muitas vezes nós vivemos. Se tem algo mais dolorido para a gente passar, é o luto de alguém que nós amamos. E Jesus, então, faz essa experiência mais dolorida da humanidade, que é a morte. E aí vem a palavra principal, a ressurreição. Não há noite que aguente a chegada do dia. O sol vem, mesmo que a noite seja intensa. E ele brilha, e ele ilumina, e ele aquece. E esse sol é Jesus. Então, haverá momentos que faltarão respostas externas, haverá momentos que faltarão até respostas internas, mas nunca faltará a resposta que vem do céu. Por isso, em tempos atuais, nunca foi tão importante a palavra esperança. Esperar em Jesus. Podemos ter muitos problemas que façam ou que insistam para que possamos desistir, mas temos um motivo para continuar. E esse único motivo supera tudo. E o nome dele é Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitado. Por isso, ele nos mostra que nós precisamos apaixonar pela nossa vida. Que possamos viver intensamente tudo e com todos. E tomemos cuidado de não passar despercebido por essa vida, que é a única que nós temos para viver. Então, esse tempo que nós vivenciamos agora é um tempo que nos ensina sobre a eternidade, mas que nos mostra como devemos viver o agora, esse exato instante, que é uma grande bênção de Deus. Considerando essa resposta que o senhor trouxe para nós, considerando esse mundo tão conflituoso que nós temos hoje, tão desafiador, o senhor acredita que, em linhas mais gerais, o único remédio para esse mundo seria a fé? Seria estarmos vivendo o que Jesus passou em busca de algo mais engrandecedor para curar as feridas que nós temos nesse mundo? Sem dúvida, né? Eu acho que a fé, a bondade, a caridade, né? Isso é algo transformador e que é capaz de transformar o mundo. Você me fez lembrar uma frase de Santa Teresa de Calcutá. Um jornalista chegou para ela e falou assim: você acredita que o mundo pode ser melhor? Ela falou: sim, acredito. E só duas coisas são necessárias. Aí o repórter, impactado, falou: duas coisas? Só duas coisas? Aí ela responde: que eu seja melhor e que você seja melhor. E aí eu entro nessa individualidade que transforma. É porque às vezes nós esperamos tanto uma mudança do mundo, mas nós não somos a mudança que o mundo espera, né? Nós esperamos a mudança do mundo, mas não somos a mudança que o mundo espera. Então o grande desafio nosso é na nossa individualidade. Esses dias mesmo, diante de tantas notícias, né, risco de guerra mundial, tantas histórias, né, a gente vai desacreditando do cenário político que vivemos, sobretudo no Brasil, e aí a gente chega numa resposta: o que eu posso fazer no meu individual, nas minhas relações, na minha forma de viver, é justamente aí, né? Porque quando a gente muda, tudo em nossa volta muda também. E só é possível uma verdadeira mudança aqueles que de fato acolhem o céu. E existem muitos ensinamentos de Jesus que, se a gente vivesse, o mundo seria melhor. E um que sempre me marca é: faça ao outro o que você gostaria que fizesse para você. Se vivêssemos só isso, imagine como o mundo seria diferente. Padre, como o senhor enxerga hoje que seria possível resgatar o verdadeiro significado da Páscoa para as famílias? Pois é, o grande desafio hoje é resgatar as famílias, né?
Nós estamos em momento onde colocou em nossa cabeça que a gente pode fazer o que quiser. Colocou em nossa cabeça que nós bastamos a nós mesmos, né? Na ideia falsa do carpe diem, vive o agora, a gente esqueceu que a gente precisa de alguém. E eu sempre costumo falar, né? A nossa estética, né, já foi feita para o outro. Você não olha para si mesmo, você olha para o outro. Você põe uma roupa, você não fica olhando ela, você põe para o outro. Então você vê o outro e o outro te vê. Nós nascemos para o outro e o outro nasceu para nós. Deus não fez ninguém no individualismo, ele nos fez para convivermos, para estarmos juntos, né? Augusto Cury fala sobre o princípio da cooperatividade, ou seja, tudo que eu faço ou eu não faço impacta na vida da sociedade, né? O vírus foi uma prova, né? Até os índios que se diziam isolados foram infectados por um vírus que era de toque, né? De contato. Não era nem no ar, né? O chinesinho, alguém que mora ali na área rural, o vírus alcançou, mostrando que estamos conectados, quer queira ou não. Então, eu acho que esse período que nós estamos vivendo da Semana Santa, sobretudo hoje, Sexta-feira da Paixão, é o momento oportuno de nos olhar para o outro. Não olhar só os defeitos, mas olhar as qualidades. De não bater naquilo que nos diferencia, mas perguntar o que nos une. E poder fazer o bem para alguém. Tudo aquilo que você faz para alguém, de alguma forma, transforma essa pessoa melhor. Então, acho que essa é a forma de mudar a família. E lembrando que na sexta-feira foi o auge do perdão, quando Jesus assume os nossos pecados e erros, sem que merecêssemos, senão ele dizia assim, esse merece, esse não, e seriam só alguns, mas foram todos, merecedores, menos merecedores e não merecedores. Eu acho que duas coisas são muito importantes para resgatar. O diálogo, porque a gente não conversa mais, a gente não escuta, a gente só quer falar, e se não der razão, a gente cancela, se não tiver a mesma opinião, a gente isola. Então, o diálogo, isso acontece lá no nosso lar. E o segundo, que é transformador, o perdão. O perdão é algo que o primeiro beneficiado é quem perdoa. Esse é o mais beneficiado de todos. Então, não tenha medo de perdoar. E quando for perdoar, não se pergunte, merece? Não. O perdão não tem a ver o quanto o outro merece, mas tem a ver o quanto grande você é na sua caridade. Considerando que nós estamos num período de reflexão, num período de renovação, de esperança, e assim como o senhor falou, de perdão, eu gostaria que o senhor deixasse sua mensagem para aquele nosso seguidor, para aquela pessoa que está nos assistindo, que nesse momento está passando por uma situação complicada, que tem essa dificuldade hoje de estar perdoando, de estar renovando a sua vida, que ele possa entender que em Cristo ele consegue superar esse momento, ele consegue perdoar e melhorar a sua vida. A mensagem para você, que não por acaso está nos acompanhando agora, que às vezes pela primeira vez, ou já sido nesse programa, é justamente para você. A primeira e a mais importante palavra é acredite. E o acreditar começa a acreditar em você. Acredite nos seus sonhos, acredite na sua capacidade, acredite que vai melhorar. Acredite que tudo pode ser transformado pela fé. É a força do acreditar que nos move, que nos ergue. E quando você tiver dúvida, lembra que existe um Deus que acredita em você. Quando você tiver dificuldade de sonhar, lembre, existe um Deus que sonha por você. Quando você já não tiver mais forças para realizar o que deseja, lembre que existe um Deus que dará força para você. E quando pensar em desanimar, lembre-se, você não está sozinho. Ainda que não veja, assim como o vento, assim como o ar, Deus está aí. E de repente você vai olhar para si mesmo e dizer, nossa, mas eu já errei tanto. E o mais bonito, que Deus sabe todos os nossos erros, mas nos chama pelo nome. Porque o que importa para Ele é quem nós somos. Por isso, aproveite esse dia, renove a esperança, renove a fé. Comece a fazer algo antes por si mesmo e depois para aqueles com o que ama. Não desista do amor, porque o amor jamais desistirá de você. É essa mensagem que eu deixo e já aproveito
para desejar a todos, embora hoje seja sexta-feira, mas já antecipadamente dar a todos uma feliz e abençoada Páscoa. Que a Páscoa não seja só a abertura de alguns presentinhos e de abraços e de um bom almoço, mas que seja uma força renovadora de um reencantar com a própria vida. Porque, afinal, Páscoa é, na verdade, a vida, a ressurreição, que é o próprio Deus. Em nome de todos os nossos seguidores, eu agradeço a mensagem, achei bem pertinente, de extrema importância. E gostaria, apesar de hoje ser sexta, ser um dia de mais reflexão, de estar guardado, mas até domingo sabemos que tem uma programação religiosa da Igreja Católica. O senhor, na sua primeira resposta, já passou para nós, mas eu gostaria que o senhor reafirmasse, passando para os nossos seguidores, essa continuidade de programação da Páscoa. Isso aí. Então, hoje, né, às 15 horas, em todas as igrejas, é a hora fixa. Essa não tem variação, né? Haverá adoração a Santa Cruz. Aí, né, eu estou falando aqui online, mas para quem é de Jataí, aí na Feira Coberta, haverá a encenação da Paixão de Cristo às 19 horas. E aqui em Rio Verde, também haverá a encenação da Paixão de Cristo no Durigão Eventos, às 9 da manhã e às 18h30. E amanhã, sábado, temos a Vigília Pascal. Aí variam os horários, mas ali alguns às 19, 19h30. Entre lá no Instagram da sua paróquia e tudo mais. Aqui na Imaculado Coração de Maria, quem quiser vir participar, aqui no Maurício Charantes, nós começaremos às 19 horas. E no domingo, é o domingo de Páscoa, né, com os horários comuns aí das Santa Missas para todos os locais. Ah, mas eu não posso ir, estou doente, estou um pouquinho afastado. Aproveite para arrumar um cantinho e fale com Deus, e ouça Deus, e deixe que essa força da espiritualidade, independente da sua religião, independente se está próximo ou afastado, mas se aproxime de Deus. E também hoje existem várias programações aí online que você também pode acompanhar. Mas não fique longe dessa grande experiência do amor de um Deus que venceu a morte e nos ensinou sobre a vida. Padre, gostaria de agradecer e falar para o senhor, inclusive, que para nós em geral, mas em especial para a minha produção, todos torcem para o seu retorno para a cidade de Jataí. Eu agradeço demais, vai ter uma saudade imensa. Eu ouvi vocês conversando nessa nossa transmissão durante o estabelecimento do áudio, eles falando que aguardam o retorno do senhor, e eu sei que é um sentimento da comunidade toda. E Jataí para mim é um local de muitas amizades, muitas pessoas especiais. Foi um momento que eu redescobri minha vocação, e isso aqui daria um outro programa de tão importante que foi estar aí com vocês. Então, amo demais Jataí, um grande abraço para todos os jataienses. É tão bom aqui por meio do PN7 poder estar junto com vocês nessa data tão especial. Queria muito agradecer a participação do senhor, dizer que estamos sempre de portas abertas, assim como o senhor falou que teria história para mais um programa, aguardamos poder receber o senhor aqui. Para nós é de extrema alegria poder abrir as portas para que seja passada essa mensagem de renovação, de esperança, e através do senhor. Que bom, fico feliz e quero mesmo estar mais vezes com vocês aí. Que Deus te abençoe imensamente. E para os nossos seguidores, vamos dar continuidade com o Giro Panorama. A semana termina com chuva forte em várias regiões do Brasil, com destaque principalmente para o norte, nordeste e também áreas do sudeste, onde há risco de temporais. No norte do país, o dia já começa com bastante instabilidade desde cedo. A presença de umidade na atmosfera mantém pancadas de chuva em áreas do Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e Roraima. E a atuação da zona de convergência intertropical também mantém instabilidades em algumas áreas. Ao longo do dia, as pancadas de chuva ganham força, e há risco de temporais no sul e oeste do Amazonas, além de boa parte de Roraima. No Nordeste, a chuva também segue mais forte. Na faixa litorânea leste, há previsão de pancadas desde cedo, enquanto a zona de convergência intertropical mantém estabilidade em alguns pontos do litoral norte da região.
Ao longo do dia, a chuva ganha força em vários estados, com destaque para áreas do Maranhão, Piauí, sul do Ceará, oeste de Pernambuco e extremo norte da Bahia, onde também alerta para temporais. Enquanto na maior parte do interior baiano, o tempo segue mais firme. No sudeste, o dia começa com tempo estável em praticamente toda a região, com chuva mais fraca apenas em alguns pontos, no litoral capixaba, áreas de Minas e interior paulista. Já ao longo da tarde, a chuva volta a ganhar força. A previsão de pancadas moderadas a fortes em grande parte de São Paulo, Triângulo, oeste e sul de Minas, além do centro-sul do Rio, com destaque para alguns pontos do Triângulo, interior e sul mineiro, além do sul fluminense. No centro-oeste, o padrão segue típico de calor com pancadas de chuva. Durante a tarde, a presença de umidade e o aquecimento diurno favorecem instabilidades principalmente em Mato Grosso e em Goiás. Já em Mato Grosso do Sul, o tempo segue mais firme em grande parte do estado, enquanto em áreas mais ao norte também há previsão de chuva forte. E a umidade do ar segue mais baixa em alguns pontos do oeste do estado. No sul do Brasil, o cenário é mais tranquilo. Amanhã começa com sol entre algumas nuvens na maior parte da região. Ao longo da tarde, as pancadas aparecem de maneira isolada entre o Nordeste gaúcho, sul e interior catarinense, além do Nordeste paranaense. Em alguns pontos da faixa litorânea, a previsão de chuva é mais fraca, enquanto nas demais áreas da região, o tempo segue mais firme. Em Belo Horizonte, na capital paulista e também no Rio, manhã com tempo mais firme nesta sexta, e ao longo do dia as pancadas de chuva aumentam, com máximas de até 27, 30 e 34 graus. Em Goiânia e em Salvador, as temperaturas podem subir até aos 28. Em Porto Alegre até 30 e em Manaus e em Campo Grande, calor de 32 graus. E para acompanhar os alertas e a previsão, acesse o site da Climatempo. Assim você consegue se organizar melhor. Hoje, na Sexta-feira Santa, nos acompanhando. Gostaria muito de dizer que a Semana Santa é mais do que uma tradição, é um convite à reflexão, ao perdão, à renovação, e que a gente possa levar essa data não apenas como um costume, mas como um exercício de fé. E eu aguardo vocês segunda às 7 da manhã. Muito obrigado.